deu ruim aí pro senhor Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro gravou vídeo aí, faz alguns dias, dizendo que iria ao Brasil David Gamble. Quem é David Gamble? É o responsável do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América para sanções e que ele viria ao Brasil para investigar Alexandre de Moraes. Aí ele ainda ficou com uma carinha assim, tá vendo? Estou aqui nos Estados Unidos trabalhando pelo Brasil. Acharam que eu ia largar o mandato para não fazer nada? Tô aqui trabalhando. Mais uma das mentiras, Eduardo Bolsonaro. Olha, tá fácil enganar fascista. Eu sabia que os bolsominions muitas vezes são extremamente burros, mas olha, eu não sabia que era nesse nível. Aí você vê os comentários lá nos vídeos do Eduardo Bolsonaro, os bolsominions, isso, o senhor é um grande brasileiro, que patriota, e o cara tá lá com grana de pix dos bolsominions e dinheiro aí que roubou quando era político, ainda é político, né, mas quando era deputado não licenciado e em outros esquemas aí, e os bolsominions aplaudindo. Ele não tá fazendo absolutamente nada. Ele vê uma notícia na imprensa, pô, tá indo um cara pro Brasil, o quê? Sanção, pronto, vou falar que é do Alexandre que fui eu. Vou falar que fui eu. E aí os bolsominions engolem toda a mentira dele. Acontece que o David Gamble chegou no Brasil e não se reuniu com os bolsonaristas. O único que se reuniu com alguém da delegação dele, que é alguém do terceiro escalão da delegação. Vamos lembrar que o David Gamble, ele é do terceiro escalão do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Lembrando que o Departamento de Estado é o Ministério das Relações Exteriores. Ele já está no terceiro escalão. Aí alguém do terceiro escalão, da comitiva do terceiro escalão, se encontrou com o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro é irmão do Eduardo, que está lá articulando? Não. Porque o Flávio Bolsonaro é o presidente da Comissão de Segurança Pública. E o David Gamble foi ao Brasil para tentar ali impor sanções ao PCC e ao Comando Vermelho principalmente. Eis que aquilo tudo não passava de um plano do Trump para invadir o Brasil. E olha, na hora que eu vi o que ele ia fazer no Brasil, eu já pensei, pô, dá para o Brasil fazer uma cooperação com os Estados Unidos, óbvio, tem que fazer cooperação com todos os países, para acabar com o crime organizado, mas dificilmente, falei aqui no vídeo, hein, falei no vídeo aí faz 3 dias, dificilmente esse é o real objetivo deles, porque se você pegar as maiores organizações criminosas, inclusive organizações terroristas do mundo, todas foram financiadas pelos Estados Unidos da América. Inclusive, se você estudar aí a história do Pablo Escobar, que é o maior traficante de drogas para os Estados Unidos do mundo, ele foi financiado pela CIA. Isso não é teoria da conspiração, mentira não, isso está bem documentado, tá? Que ele era financiado pelos Estados Unidos para mandar drogas para os Estados Unidos. E aí, mas causa um problema social, por que eles fariam isso? Grana. Os caras estão ganhando bilhões, não querem saber de problema social. Eles querem grana. E lembrando que os Estados Unidos são o país mais drogado do mundo. Não tem nenhum país com tanta gente drogada como os Estados Unidos da América. Pois bem, eis que o objetivo real do Trump era exatamente o que eu falei aqui no vídeo. Olha, ele queria, e o David Gamble começou a pressionar aí membros do governo brasileiro para que o Brasil e os Estados Unidos, em conjunto, colocassem o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, CV e PCC, como organizações terroristas. Porque, segundo ele, se for considerado uma organização terrorista, eles podem agir de maneira mais veemente contra esses criminosos. Eu falei, pô, Estados Unidos não tem lei, não? Tem milhões de drogados, eu sei. Que eles adoram cocaína, fentanilo e outras drogas aí pesadíssimas, isso eu sei. Mas não tem lei nesse país, não? Se alguém está cometendo tráfico de drogas, não dá para impor a lei contra essa pessoa, tem que classificar como terrorista, senão não dá para a lei ir contra ele. Estranho, né? Muito, muito estranho. Pois bem, qual que era o pulo do gato? E eu mostrei um vídeo aqui faz pouco tempo, hein? Mostrei a presidenta do México falando uma resposta veemente ao Trump nas lives que ela faz. Que era o quê? O Trump tentou fazer o mesmo com o México. O Trump queria colocar os cartéis de drogas no México, que são muito mais poderosos do que os do Brasil, e olha que os do Brasil têm poder, tem parlamentares infiltrados em Brasília, tem até um parlamentar aí que tava esses dias aí, eu mostrei com o nariz assim, ó, fazendo uns movimentos de boca. Quem quiser ver ali o vídeo, ver o vídeo sobre isso, que tem no finalzinho do vídeo eu mostro aqui esse parlamentar, aí você vai saber quem é. Ele é do mesmo estado do Aécio Neves, né, um parlamentar aí que viralizou muito aí no Instagram, com vídeos atacando o Lula, sabe quem é, né? Pois bem, eu fui falar em Instagram, lembrando, 17 horas, 9 de maio, sexta-feira, nosso curso de Instagram será lançado aqui no Plantão Brasil, hein? Não se esqueça. Pois bem, voltando aqui ao assunto, o Trump queria colocar aí os cartéis do México como organizações terroristas, e ele falou
para a presidenta do México: olha, por que a gente não pode mandar o nosso exército aí para o México para acabar com esses cartéis? A gente resolve o problema. A presidenta do México respondeu aqui em alto e bom tom. Eu mostrei a resposta em espanhol, até porque todas as palavras que ela falou são palavras que são idênticas ao português. Uma outra é um pouquinho diferente, mas olha só o que ela disse. Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudar. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. O território é inviolável, a soberania é inviolável e a soberania não se vende. A soberania se ama e se defende. Tá aí a presidenta do México, a resposta dela ao Trump. Pois bem, os brasileiros que se encontraram com David Gamble, que ignorou completamente o bolsonarismo, falaram o mesmo para ele. Olha, o território é inviolável, soberania se defende. Nananina não, já sabemos o plano. Vocês vão colocar IPCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, e aí vocês vão fazer o quê? O que fazem lá no Oriente Médio. Olha, tem uns terroristas aí que estão atrapalhando os Estados Unidos. Vamos invadir o Brasil, porque o Brasil está tomado por terroristas. Quem manda no Brasil são terroristas. E aí isso iria de encontro com o discurso do Eduardo Bolsonaro e do Geyer. E olha só, o Eduardo Bolsonaro fala, e ele é burro. Nossa, ele podia falar que era um plano dele para falar que organização terrorista, não sei o quê, para o Trump intervir no Brasil. Não, ele quis inventar que era para investigar o Alexandre de Moraes, acabou sendo desmentido em português e inglês pela Embaixada dos Estados Unidos. Aí gravou um vídeo com carinha de bunda, dizendo que ai não, mas quem desmentiu foi a Embaixada dos Estados Unidos, que lá só tem funcionários do governo Biden. Ah, tá bom, só tem funcionários do Biden na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Você vai lá no Instagram e no Twitter da Embaixada dos Estados Unidos, é só elogios ao Trump, mas são todos amigos do Biden, tá? Confia no Eduardo Bolsonaro, igual confia que eles iam investigar o Alexandre de Moraes. Ele podia usar isso para fazer uma narrativa, até porque o discurso dele e do Gustavo Geyer, já mostrei aqui várias vezes o vídeo do Geyer, que ele falava que o Brasil é uma narcoditadura e que quem manda no Brasil são as facções criminosas e que o STF era o braço jurídico dessa narcoditadura e que eles é quem mandam no Lula. Podia o Eduardo Bolsonaro resgatar aquilo e fazer uma salada ali para... Não conseguiu. A capacidade intelectual dele, até para mentir, ele é burro. Você vê o nível da pessoa. Pois, aí você vê, imagina o nível de quem acredita nele, para ser mais burro que ele. Pois bem, e o David Gamble tentou, e tá indo embora do Brasil aí de mãos abanando. O que conseguiu aí é que o governo falou, a gente pode ter uma cooperação aí, exatamente porque parte da droga que sai aí do Brasil, uma parte pequena, viu? A maioria vai para a Europa, mas parte vai para os Estados Unidos, então podemos fazer uma cooperação para não deixar a droga chegar lá e para prender aí os responsáveis. Só que os Estados Unidos, na verdade, eles não querem, eles gostam disso, tá? Eles fingem que combatem as drogas, mas eles gostam disso. É igual à extrema-direita, eles fingem que não gostam de drogas, falam, tem que criminalizar tudo e tudo mais, só que aí você vai ver quem são os verdadeiros amigos dos traficantes, é a extrema-direita. Quem aí ajudou o PCC e o Comando Vermelho eu vou falar, essas organizações criminosas, elas mais do que triplicaram de tamanho em 4 anos do governo Bolsonaro. Quem ajudou muito eles foi o Bolsonaro, que deixou eles comprarem armas aí, até armas que eram antigamente de uso restrito do exército. E eles podiam comprar aí, abrir um clube de tiro de fachada e não tinha nenhuma fiscalização, e aí os criminosos se armaram até os dentes. Inclusive lá no México, deram uma sugestão muito boa, que a presidenta já vai falar pro Trump. Olha, Trump, tá mais fácil entrar a Guarda Nacional, que é o equivalente à Polícia Federal do México, nos Estados Unidos e prender os traficantes estadunidenses que estão lá, do que entrar o exército corrupto dos Estados Unidos no México. Para quê? Para fazer mais negócios com os traficantes, que é isso que eles querem fazer. Mais negócios com os traficantes. Que onde eles vão, eles só conseguem desgraça, pobreza e os traficantes, os terroristas, quem eles consideram terroristas, ficam com mais poder. Que é um exemplo. Os Estados Unidos entraram no Afeganistão, assassinaram mais de 1 milhão de pessoas lá para acabar com o Talibã, e quando saíram, quem é o governo hoje do Afeganistão? É o Talibã. Nossa, mas eles não acabaram com o Talibã? Não. Inclusive o Talibã começou como? Vamos lembrar? Começou nos anos 80 com dinheiro do governo dos Estados Unidos. Isso foi aberto, tá? Não é que, nossa, não, foi aberto.
abertamente. Eles queriam acabar com a influência da então União Soviética e depois da Rússia lá no Oriente Médio, então eles financiaram grupos armados para lutar contra os governos de lá. E aí foram levar liberdade quando esses grupos armados se voltaram, entre aspas, contra os Estados Unidos. Será que se voltaram mesmo? Ou foi tudo de caso pensado e joguinho combinado? E aí eles assassinaram 1 milhão de pessoas, tiraram o governo democraticamente eleito de lá e colocaram o Talibã no poder. E hoje, mulheres no Afeganistão não podem falar em público. Se você está assistindo, você é uma mulher, saiba que se você morasse no Afeganistão, primeiro, você não poderia estudar. E eu não estou falando de faculdade só não. Você não poderia estudar nem o primário. Segundo, se você estiver em público, na rua, e você falar sem autorização de um homem, você pode ser espancada e presa, tá bom? Fora outras coisas que eles fazem lá, que não é crime. Lembre-se disso. Coisas bem piores aí do que espancada e presa. Pois bem, Estados Unidos da América levando a liberdade. É isso que eles queriam levar para o Brasil. É esse tipo de liberdade. Colocar aí organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas, e agora a extrema-direita está revoltada. Tem aí vários parlamentares. O Eduardo Bolsonaro não. Porque ele deve ter ficado com tanta vergonha aí de ser desmentido em português e inglês pelo Donald Trump, de ser humilhado por ele e depois de ser esnobado. Não só ele, o Bolsonaro tentou, o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, tentou. Todos eles tentaram se reunir com o David Gamble e não conseguiram. Eu até cheguei a falar que, olha, não duvido que ele se reúna aí com os bolsonaristas, porque o representante da OEA, que é a Central de Golpes dos Estados Unidos, Organização dos Estados Americanos, foi ao Brasil. Ele não tinha ali nenhum encontro com bolsonaristas, não ia se encontrar com eles, mas acabou se encontrando. Aí os bolsonaristas fizeram escarcéu, fizeram vídeo, fizeram fotos, levaram lá familiares de um dos terroristas do dia 8 de janeiro para falar com ele, para falar que, olha, tá tendo perseguição política no Brasil e tudo mais. Saiu do Brasil, 2 dias depois lançou o relatório dizendo, democracia do Brasil tá ok, viu? Peço aí a sua inscrição no canal, não se esqueça que vamos aí lançar o curso de Instagram,